precisamos sonhar com a possibilidade de um futuro melhor, pois os sonhos dão energia para as boas práticas e a esperança de que é possível mudar para melhor. Alguns sonhos podem ser sonhados sozinhos e são possíveis de se realizar, como, por exemplo, ser um consumidor mais responsável. Outros precisam ser sonhados juntos para se tornarem realidade, como a construção de uma sociedade sustentável. A Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global justa e sustentável. Ela traz os princípios da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos. Mas, entre declarações de políticas e promessas ambientais de um lado e a realidade de um outro, existe um vazio tão grande e profundo quanto nossa capacidade de sonhar. Gestão ambiental e administração de resíduos sólidos são o tema de hoje do programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre gestão ambiental e administração de resíduos sólidos, eu converso com Getro Menezes. Getro, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no programa. Obrigado a vocês e espero contribuir com o objetivo do programa. Com certeza, os telespectadores vão ficar muito satisfeitos. Getro Menezes é formado em gestão ambiental, tem pós-graduação nessa área, fundou uma ONG, a Movimento Ecocultural, já foi coordenador do programa de coleta seletiva da Prefeitura de São Paulo e hoje é diretor de meio ambiente da Prefeitura de Franco da Rocha e fundador da Getro Ambiental. Getro, o que é um gestor ambiental? Bom, essa é uma pergunta importante e pertinente, né? Antes de fazer o curso de gestão ambiental numa instituição de ensino superior, eu vim atuando nessa área já há alguns anos. Então, eu iniciei a minha carreira na área de meio ambiente em 93, logo após a Rio 92, a Eco 92. E de lá para cá, né, as discussões sobre meio ambiente, como tornar a questão ambiental mais profissional, começou a tomar corpo. E foi a partir do ano 2000 que surgiram alguns cursos nessa área de gestão ambiental, né? É um curso recente até. E, na verdade, o profissional da área de gestão ambiental, ele já tem que vir para esse tipo de curso com algum conhecimento nessa área, porque ele é um curso muito específico. Ele é um curso que tem as suas peculiaridades e ele é muito amplo, né? Você não pode imaginar que um gestor ambiental é um profissional que vai atuar numa determinada... A propósito, o ideal é que o gestor ambiental atue numa determinada área. E não apenas como em resíduos sólidos, pois né? Que eu já ia te perguntar, não é só isso, né? Pois é. Então, o campo é muito vasto, né? Então, você tem... desde das questões que envolvem políticas públicas, né, da municipalidade, questões que envolvem o setor público, questões que envolvem a iniciativa privada. Então, dentro do setor público, você tem várias situações. Você tem a impermeabilização de solo, você tem a arborização urbana, você tem a educação ambiental, você tem certificações, auditorias ambientais. Então, você tem uma série de itens, licenciamento dentro de prefeituras, você tem que dar o licenciamento ambiental por uma determinada empresa que tem interesse em implantar um determinado serviço dentro da sua região. Então, um gestor ambiental, ele é um técnico preparado para olhar tudo isso e descobrir quais são os profissionais adequados para atuar em cada área dessa. Dentro da prefeitura, por exemplo, né, isso para qualquer prefeitura, eu acho que falta um pouco a iniciativa e a coragem do gestor público de contratar a figura do gestor ambiental. Porque o gestor ambiental é aquele camarada, né, técnico, né, que estudou durante vários anos, que teve a capacitação para atuar dentro dessa área, que vai olhar para a cidade e vai entender, né, quais são os principais problemas da cidade. Então, são diferentes, né, de cidade para cidade, isso muda. Pois é, não você tem tem uma cidade regra, né? que tem uma problemas uma com preservação água. ambiental maior, né, que tem uma área verde
mais preservada. Você tem cidade que tem a questão da água um pouco mais trabalhada, que já está bem mais resolvida. Né? Então, você tem outras cidades que têm um problema de lixo que são muito aparente, outras que já têm essa questão mais resolvida. Né? Então, o gestor ambiental, a função dele é de gestor. Né? É a função. O prefeito é um gestor municipal, um gestor da cidade. Então, o prefeito olha para a educação e fala, eu tenho que colocar um técnico de educação bom para atuar nas questões de política pública de educação. Olha para o meio ambiente e o gestor ambiental é a mesma coisa, vai olhar para o meio ambiente urbano, né, e vai identificar quais são os profissionais de cada área que há necessidade de contratação e de desenvolvimento daquela área. Nessas particularidades todas, a gente tem até que tratar da questão nacional, né? E aí a gente precisa explicar para os nossos telespectadores o que é a política nacional de resíduos sólidos. Já que são tantas diferenças, né? Que política é essa? Como é que é possível uma política nacional? Então, a Prefeitura de São Paulo e o Estado, eles, na verdade, saíram na frente. Eles criaram as suas políticas de resíduos sólidos no âmbito municipal e no âmbito estadual, antes que a nacional acontecesse. Isso no Brasil inteiro? Isso no Brasil. São Paulo foi São Paulo é pioneiro. A Prefeitura um pouco pela pioneira. Necessidade, né? Pelo tamanho, né? Então, acho que a necessidade fez com que criasse regras para o negócio, né? E a política nacional, ela veio sendo discutida há mais de 20 anos no Congresso Nacional. E passou por várias discussões, por várias comissões, vários especialistas que procuraram dar sugestões, né, técnicos da área, ongueiros, né, e assim por diante, quem atuava dentro desse segmento para poder fazer com que a questão dos resíduos tivesse todas as suas áreas contempladas, né, que inclusive questão de resíduo envolve política pública, envolve educação ambiental, envolve acordos entre prefeitura e empresas, quem gera, quem coleta, quem fabrica, né? Então quem compra. Então a política nacional ela veio dar regras, né, para todos os setores, desde o camarada que fabrica até o outro que vai vender, quem comprou determinado produto, todos são responsáveis pelo resíduo que gerou, que produziu e que acabou adquirindo, né? Eu compro uma garrafa d'água, né? Então eu tenho uma embalagem na minha mão que eu sou responsável por ela. O próprio CONAMA já criou regras para pilha, para bateria, para embalagens de fertilizantes e assim por diante, né? Então a política nacional, no todo, ela traz a solução para o problema do lixo em todas as prefeituras do E as Brasil. empresas? Você citou as empresas, como é que elas estão se movimentando com relação ao Sistema Nacional de Resíduos Sólidos? Pois é, Gilmar. Estão se envolvendo? Então, depende empresas, do setor? Depende do setor e do tamanho. As empresas, quando, por exemplo, a mesma história da ISO 14000. Quando surgiu a ISO 14000, né, que é uma certificação ambiental, algumas empresas, né, tiveram interesse em implantar de adquirir essa certificação, porque para ela, né, é importante ter a certificação, porque o cliente dela, o fornecedor, exigiu que ela tivesse essa certificação. Certo. Então, como ela faz essa transação fora do Brasil e tal, aí algumas empresas, né, só faz negócio quando a empresa, o cliente dele, o fornecedor, também tem esse apelo ambiental. Certo. Então, para mim, é interessante ter a 14000, a certificação ambiental, se o meu comprador, se o meu cliente exige isso de mim, senão eu perco o mercado. A mesma lógica da ISO 9000, né? Começou assim também, né? Quer dizer, vem uma empresa grande que exige, e aí olha só o trabalho quem tiver também, né? E a 14000 é a mesma coisa. Eu quero que o rapaz que fabrica o parafuso para mim, ele seja... Se tiver na minha cadeia, né? Exatamente. Que faça isso. Então, dentro da cadeia, houve essa exigência, né? Tá. E o negócio não expandiu muito. Então, você perguntou se as empresas estão atuando, né? Estão envolvidas. Né? O governo federal deu prazo até agosto desse ano para que todas as prefeituras, agosto de 2012, todas as prefeituras são obrigadas a entregar o plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Do seu município. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que saber
qual é o lixo que a minha cidade gera, e isso envolve as empresas que estão dentro da minha cidade, né? Então, eu preciso ter números das empresas que atuam dentro da minha cidade para saber que tipo de lixo, quanto ela gera, para onde ela manda, quem coleta, quem transporta, se ela tem licença ambiental para isso, né? Se o órgão ambiental do Estado permite que ela dê esse destino que ela tem dado hoje, né? A política nacional, ela vai dizer assim: antes de você mandar para aterro sanitário, vê se não dá para reutilizar, reciclar, reaproveitar, né? Então, toda essa história que foi discutida lá atrás, há mais de 20 anos, né, de reciclar, reutilizar, reaproveitar, os 3 R's e tal, da terra. que era assim, só uma ideia, né? Era um modismo, tal, hoje se tornou lei, né? Então, hoje não é mais a empresa... vou fazer porque é legal, vou colocar coletores coloridos na minha empresa ou na escola porque é legal. Não, é porque é lei, né? Você é obrigado a fazer, então você tem que dar a destinação correta para o resíduo que você gera. E quando a empresa se envolve com isso, não acaba ficando também um jogo de empurra entre empresa, setor público, prefeitura e Estado? A gente acaba vendo isso, né? Bom, isso é uma questão federal, isso é uma questão do Estado. Não, isso é culpa da empresa, é a empresa que tem que se virar. Eu acho que uma certa empurrologia, não fica, não? Eu acho que ainda o Brasil, ele peca por não ter uma fiscalização eficaz, por criar lei, parece que cria lei por criar. Isso. Então, você tem a lei que pega e a lei que não pega, e é uma pena isso, porque uma lei com esse potencial da Política Nacional de Resíduos, que vem para resolver problema de lixo no Brasil, né? Você tem cidades no Brasil que não tem profissional técnico, né, que deveria, já que a gente falou de gestor ambiental, das 5.500 e tantas cidades que o Brasil tem, mais de 80%, eu estou chutando baixo, não tem profissional competente para desenvolver um plano de gestão de resíduos. O empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já já com Getro Menezes. Este é o programa Empreendedor e o tema hoje é Gestão Ambiental e Administração de Resíduos Sólidos. O nosso convidado é o consultor Getro Menezes. As empresas podem tomar alguma iniciativa para trabalhar com a questão de resíduos sólidos? Ou tem que esperar o governo, tem que esperar regras? Não, a empresa deve, né, e já tem tomado. Independente da política nacional, as empresas já vêm trabalhando nessa área. Geralmente são empresas grandes, pequenas, médias? Os grandes geradores de resíduos, né? Empresas que geram, pelo menos na cidade de São Paulo, acima de 200 litros de lixo por dia, é obrigada a contratar uma empresa transportadora de resíduo para coletar esse resíduo e levar para o lugar que deve ser levado. 200 litros 200 por litros dia, né? Então, isso é uma empresa média, já produz, né? Média para cima? Com 5, 10, depende do perfil da empresa, depende do que ela fabrica, o que ela faz e tal. Você pode ter empresa com uma quantidade maior de funcionários e não ter uma geração dessa, né? Principalmente se eles separarem os resíduos. Então, mas a cidade de São Paulo, que a rigor, ela serviria como base para as outras tantas cidades do Brasil, ela já tem uma lei, né, que é a Política Municipal de Resíduos Sólidos, a Lei 13478 de 2002, onde ela diz que toda empresa que gera esses 200 litros é obrigada a contratar uma empresa, se cadastrar na prefeitura como grande gerador de resíduos, ter um cadastro na CETESB para identificar qual é o resíduo que ela gera e o que a CETESB indica como destino final adequado para aquilo. Porque nem tudo pode ir para aterro. Você não pode, por exemplo, mandar lâmpada fluorescente para aterro sanitário. Claro. Né? Então, que pode contaminar lençol freático. Pois é, tem toda essa discussão ambiental por trás dessa questão. Então, todas essas discussões que diz respeito ao lixo, né, aos resíduos sólidos, elas vieram para contribuir.
né? Então, as empresas elas estão muito mais adiantadas do que a própria prefeitura. Porque, na verdade, a prefeitura criou a lei, mas ela tem pouca fiscalização, né? Eu sou um defensor de que na cidade de São Paulo, a melhor forma de você fazer a gestão da cidade é por meio das subprefeituras. Nós temos na cidade de São Paulo mais de 10, é uma cidade-país, né? Então, nós temos mais de 10 milhões de habitantes, né? E você não tem como criar um programa de cima para baixo e falar, olha, é assim, a partir de hoje é assim, né? Claro. Então, o ideal é que você tenha, por subprefeitura, um extrato da cidade onde você possa, para cada realidade, ter uma solução, né? E o gestor ambiental, ele é um profissional capacitado para esse tipo de situação. Eu até defendo também que cada subprefeitura tenha um gestor ambiental, né? Além de ter eleição para subprefeito, mas essa é uma outra discussão, né? Então, acho que cada subprefeitura deveria ter um gestor ambiental para que ele pudesse cuidar das questões ambientais no âmbito local. Você pegar a região da Paulista, a região de Parelheiros, são realidades totalmente diferentes. Você tem até tribo indígena em Parelheiros, né? E na Paulista você não tem, né? Você tem uma região quase que totalmente urbanizada, impermeabilizada, né? Uma região onde você tem uma quantidade de empresas prestadoras de serviço muito grande, né? Então, é outra realidade. Então, você outro tipo de resíduo, inclusive. Pois é, você não pode administrar a cidade como se ela fosse igual em todos os lugares. Mas, assim, de qualquer forma, as empresas elas podem tomar atitudes, né? Elas não precisam esperar o governo, elas podem conscientizar os funcionários, ajudar na reciclagem, né? A pensar na utilização do produto. Preciso imprimir, por exemplo, né? Preciso fazer isso. Será que não está usando demais, né? Tem muitas empresas... É coisa da racionalidade mesmo, né? Sim, Joemar, tem muitas empresas que reutilizam a sobra da produção na fabricação de outros produtos, né? Então, normalmente quem trabalha com indústria de plástico, né, sobra muito plástico. Então, ele reutiliza aquela sobra de plástico na produção de novos produtos, né? Isso é legal. Então, a indústria de papel, ela reutiliza né, sobra as rebarbas de papel na produção de novas folhas, né? Então, as empresas, elas estão muito à frente da prefeitura, né? Então, quando uma empresa tem interesse de fazer uma certificação ambiental, é porque ela já está anos-luz à frente da prefeitura. Bastante, Nós temos uma matéria, nós vamos mostrar agora, de um edifício em São Paulo, inclusive, que tem a coleta seletiva que foi implantada com a sua consultoria. Ah, legal, ótimo. Vamos ver? Vamos ver, claro, por favor. Bom, a ideia de implantar aqui a coleta seletiva veio a partir da necessidade que a gente sentiu, porque esse é um prédio comercial e boa parte do lixo é reciclável. Antes da implantação foi feita uma palestra para conscientizar todo mundo. Também foram distribuídos folhetos informativos. Então, quando foi feita a implantação, as pessoas aderiram muito fácil. Eu só separei o lixo depois do sistema de coleta seletiva implantado no condomínio. Antes a gente não tinha muita noção. Depois que a gente recebe uma palestra, orientação de pessoas que entendam o assunto, a gente acaba aprendendo com isso. 10% do lixo, que é orgânico, vai para a prefeitura, através dos coletores da prefeitura, e 90% vai para a cooperativa, que é destinado para o local certo, né? Eu acho que é mais uma questão de responsabilidade social mesmo, né? Das pessoas tomarem consciência, e eu acredito que muitas das pessoas que começaram a recolher o lixo, fazer essa coleta, essa separação aqui no condomínio, acabaram levando para as casas deles. Então, acho que essa parte de conscientização foi muito boa. Essa questão de servir como exemplo, eu acho que é o que mais me encanta, sabia? Quer dizer, a empresa monta, né, faz a coleta no condomínio e o que acabou de ser comentado, né? Aí o funcionário leva isso para casa. Pois é. Né? Quer dizer, está replicando, está multiplicando as ações voltadas para o meio ambiente. Eu acho isso fantástico. Então, e esse empreendimento, na verdade, surgiu da necessidade mesmo desse rapaz, do Flávio, né, de
a gente acabou conversando, se conhecendo, ele mostrou o interesse dele em fazer um negócio que não só parasse dentro da empresa, né, no condomínio. Até porque as pessoas já estavam pedindo isso, né? Então, já existe uma vontade de quem está dentro da empresa. De quem produz, né? o lixo já, né? Dos próprios produtores do lixo, né? Pô, por que a gente produz muito papel e plástico? Muito copinho jogado muito fora, copinho. vamos fazer Por que alguma a gente coisa, não doa isso para o programa de Isso. coleta seletiva? Então, isso é legal, né? Então, e o negócio não parou ali, né? A gente também, na palestra que a gente procura fazer, a gente tenta fazer com que o camarada que participa da palestra leve isso para casa, para a comunidade, para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Existem várias etapas, 3 etapas, né, para a reciclagem, né? O planejamento, a implantação e a manutenção. Você pode dar um resumo para cada uma delas? O ideal é que todo programa ele tenha um planejamento inicial. Então, eu preciso saber quem está envolvido nesse negócio, né? Então, quantas pessoas vão estar envolvidas, porque organizar a coleta seletiva, ela dá trabalho, dá custo, né? A empresa vai ter que investir ou em saquinhos de cor diferente, não precisa ser 4 cores, né? Mas pode ser um azul para os recicláveis e um preto para o lixo, né? Basta. Né? Já é um bom começo, Já é né? um bom começo, né? Não precisa encher de fazer um arco-íris dentro da empresa, né? Nada disso. Né? Precisa saber quem vai coletar, se a quantidade é suficiente para o coletor passar todos os dias ou 3 vezes por semana, que tipo de lixo a gente gera para perguntar se existe coleta para aquele determinado reciclável, se tem alguma cooperativa perto, quem vai cuidar desse negócio, se tem lugar para armazenar. Né? Então, é um trabalho a mais. Eu vou te cortar só um pedacinho, porque essa questão da armazenagem, eu já acompanhei, assim, experiência pessoal, foi o que mais pegou. Pois é. Porque começa assim, legal, todo o departamento vai fazer, aí vai acumulando, e aí? Faz o que com então, aquilo? É isso, né? é por isso que o ideal é você planejar. Né? Tem toda uma logística envolvida nisso, né? Sem dúvida alguma. As cooperativas, né? Existe hoje, acho que são em torno de 20 ou 21 cooperativas no programa oficial da prefeitura, no programa de coleta seletiva oficial. Essas cooperativas, né? O programa funciona assim, existem os caminhões que fazem a coleta seletiva, que faz a coleta de lixo porta a porta, nas residências, e um determinado dia da semana, em algumas ruas da cidade, ele faz a coleta seletiva. Isso é da prefeitura? Isso da prefeitura. Aquele caminhão compactador, o caminhão de lixo. Né? Tá. Tem um dia da semana que ele passa em algumas ruas da cidade e faz a coleta Seletiva. reciclável, né? Dos recicláveis. E a cooperativa passa nas ruas onde esse caminhão não passa. Essa cooperativa, são várias cooperativas? 20 ou 21 cooperativas, eu não sei exatamente o número Você agora. acha suficiente? Não? De forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Bem Deveria longe ter, disso. acho que 3 ou 4 vezes mais. Uma cidade que tem mais de 15 mil toneladas de lixo por dia, né? Você ter 20 cooperativas pouco não dá demais. conta, né? Hoje, eu sempre tenho contato com eles, né? Porque eu tenho amizade e relação profissional com algumas cooperativas. Então, eu estou sempre perguntando como é que está o programa, porque me interessa, né? E eles falam que estão no limite da capacidade, que o caminhão não é suficiente para fazer a coleta em vários lugares que eles atuam. Da cooperativa, isso vai para uma industrialização depois? Ela leva para a industrialização, é isso? Perfeitamente. Para fechar a O cadeia? objetivo do programa de coleta seletiva da prefeitura é um programa socioambiental. O objetivo é a inclusão de catadores. Qual era o objetivo inicial? Pegar carrinheiro, né, catador de rua com carrinho, levar para dentro da cooperativa, né, tornar ele um cooperado para que ele passasse daquela situação de catador de rua com carrinho para operar dentro de uma cooperativa, dentro de uma estrutura que a prefeitura disponibilizou para ele, com galpão, esteira, prensa, computador, balança, caminhões. Né? Então, ele tem toda uma estrutura, ele deixa de ter um carrinho que ele fazia a coleta dele diária, né, para ter uma estrutura, uma empresa, uma pequena, média empresa. Né? E esse material, né, que é coletado por eles, né, o objetivo quando eu tive também na coordenação do programa, a gente sempre recebia empresários que tinham vontade
de comprar esses resíduos que as cooperativas Pra poder coletavam, industrializá-los, né? até para poder industrializar e até para ter um enfoque social, Certo. né? Justificar isso nos seus balanços e tal. E o objetivo da cooperativa não é vender para ferro velho, é você eliminar o ferro velho, porque o ferro velho ele é um atravessador, né? Então ele vai cobrar um produto que o industrial, a indústria vai te pagar R$1, o ferro velho paga 30 centavos o quilo, né? Então o objetivo é formar a cooperativa, ter uma quantidade maior e vender para o produtor diretamente, sem atravessador. Você acha que falta... Você acha, não? Eu sei que você sabe que falta educação ambiental no Brasil. Eu acho que Como nem trabalhar tem. isso? Eu acho que nem tem educação Nem tem. ambiental. Eu entendo que a questão ambiental ela é importante para todo mundo, né? Todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de ar, vida, né? É vida. precisa de solo saudável para poder ter uma alimentação saudável. Então, eu entendo que a questão ambiental ainda é marginalizada e é o principal tema em todas as discussões ambientais. Legal. Muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Foi um Obrigado prazer. a vocês. O programa Empreendedor de hoje falou sobre gestão ambiental. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo.